Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ir, o podcast que une fé, empreendedorismo e inspiração. É isso aí, aqui quem está falando é a Pátio Taylor Mardegan, seus hosts de hoje. Nós vamos compartilhar muitos aprendizados aqui com a nossa convidada especial, né, Taylor? Extremamente especial, porque a gente diz o seguinte, que geralmente a gente traz pessoas muito mais interessantes que nós, gente, muito mais divertidas. E hoje vai ser demais, não vai? Nós estamos aqui, nada mais, nada menos que a Gabi Saltier, ela que é bióloga, professora universitária e criadora de um ministério maravilhoso chamado Falei com Amor. E olha, a gente está muito emocionado de poder ter ela aqui hoje para contar pessoalmente para a gente essa história sensacional, né, Gabi, Taylor? seja muito bem-vinda. Eu que agradeço de estar aqui, gente. Nossa, é sempre tão bom quando a gente tá junto, né? Não é? E a primeira vez que a gente tá junto, assim, com microfones. Formalmente, né? Formalmente. Nossa, mas tô super contente de estar aqui com vocês. É sempre um prazer conversarmos, né? Que legal. Eu vou dizer o seguinte, né? A Gabi, além de uma convidada, ela é minha amiga, gente. Sou também, né? Com certeza, eu considero pelo menos, olha A gente só. vai ter que até se policiar hoje. A gente fala o dia inteiro. Exato. Inclusive, eu acho que eu sou a única dessa família que tem uma dedicatória na minha Bíblia. Não é pra Falei com poucos, amor. é pra poucos, né, Olha Patrícia? aqui, gente, coisa linda, ó. A própria criadora Autora, da Bíblia né? aqui, ó, escreveu pra mim uma dedicatória. Lógico que eu escrevi. Sensacional. Então vamos lá. Eu quero que você conheça a Gabi agora profundamente nesse podcast, porque ela tem uma profundidade também nos sentimentos, nas palavras que ela coloca nesse ministério. E a gente quer saber, Gabi, como é que foi começar tudo isso? Conta pra gente como que, de professora, né, você veio parar aqui nesse ministério grandioso e maravilhoso que você tem hoje. Bom, vamos lá, né? Eu Falei com Amor, ele foi criado ali na pandemia 2020. Só que até chegar aí, eu tive todo um histórico ali. Eu nasci e cresci dentro da igreja, eu não tive um período fora da igreja, né? Muitas pessoas perguntam para mim, Gabi, quando que foi sua conversão? Eu falo, minha vida não foi marcada por uma grande conversão, mas foi marcada por um grande salto de uma vida morna para uma vida realmente que ama Jesus. E eu acho que a história da maioria das pessoas é assim, na verdade, né? E então, eu nasci, cresci num lar cristão, eu me formei em biologia, me formei lá em 2016, já tinha emendei mestrado, depois doutorado, e aí no meu segundo ano de doutorado, pandemia. Só que Fechou a pandemia tudo. fechou tudo, só que isso foi lá por abril, né? Naquele janeiro, como todo bom cristão, eu tinha prometido que aquele ano eu ia ler a Bíblia inteira. Aquele ano eu ia estudar a Bíblia todos os dias. E todo cristão promete essas coisas em janeiro, né? O problema é quando chega... As resoluções de início de ano. O problema é quando chega ali no ano bíblico em Levíticos. Aí E aí, eu comprei uma Bíblia nova que tinha espaço para anotação, só que era uma Bíblia de anotações, né? O Bible Journaling, esse termo de marcação criativa, era algo assim, muito do exterior, da gringa, né? Não tinha muita gente que desenhava na Bíblia, mas eu comprei com o intuito de anotar e desenhar. Comecei e aquilo foi me deixando muito mais próxima de Deus, porque daí eu passava muito tempo com a Bíblia. Porque eu lia, eu estudava, eu desenhava, então eu ficava assim, horas com a minha Bíblia, coisa que Se tornou um diário. se tornou um diário. Interessante, Inclusive que Bible Journaling é diário bíblico. O journaling, né, em inglês, é o diário verdade. bíblico. Não sabia, porque Você eu sou tem- péssimo no inglês, né? Mas então, você tem um journal, né? Que é um diário. E aí, eu comecei e falei assim, e se eu compartilhasse com as pessoas? Será que as pessoas poderiam gostar? Né? Aham. Mas assim, eu sou cheia das 9 horas, assim, de querer fazer as coisas... Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer com o nome certo, do jeito certo. Tem que Criar o começar- momento perfeito. tem que ter um momento perfeito. E eu fiquei pensando nos possíveis nomes e nada me vinha na cabeça. E eu tava lendo um livro que se chama Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. E ele mencionava Efésios 4,15, que é seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, que é Cristo. E aquilo ficou na minha cabeça. Nossa, que versículo lindo, né? Seguindo a verdade em amor. E um dia eu acordei, eu falei com amor. Se seguindo a verdade em amor, por que não falar com amor? Falei com amor, tem o meu @. Fui lá, não tinha ninguém com esse nome. Ninguém. Eu falei, então vai ser Falei com Amor. Comprei, eu lembro, um tecido assim pra colocar minha Bíblia em cima pra tirar as fotos, sabe? Um tecido que tinha as cores pastéis, porque eu gosto das cores pastéis. Eu falei, então vamos embora. Aí com 2 meses de perfil, abri
inscrição para embaixador da Thomas Nelson Brasil, que é a Bíblia, da minha Bíblia de anotações. Assim, bom, alguém tem que ser escolhido, né? Falei, então vamos lá. Que seja eu, né? Que seja eu. Por que não? Por que não? Pode ser eu, né? Mas eu tinha... E eu achava isso algo muito grandioso. Eu tinha 2.000 seguidores, com 2 meses de perfil. Era muita gente. Sim, né? para O 2 perfil meses, começou sim. do zero. Aham. Me inscrevi e é isso, esperei. E não é que me escolheram. Então, assim, um perfil ali que começou mostrando meus desenhos, meus devocionais, de uma bióloga que estava trancada dentro de casa, com um doutorado enganchado, mas eu não podia voltar pro laboratório. Meu orientador falou, fica em casa. Então, eu fiquei em casa, eu tinha que escrever meu artigo. Só que quem já escreveu um artigo sabe que você não senta de manhã e fica até de noite. E o artigo sai. Então, é de passinho em passinho. Então, eu tinha tempo para criar conteúdo. E foi crescendo. Depois, com todo o apoio da editora, comecei a receber livros, comecei a falar de livros. Fui convidada para participar do Tolkien Talk, que fala de Tolkien e C.S. Lewis. Então, assim, foi expandindo. Comecei a dar estudo bíblico, aí com isso veio o YouTube, veio o podcast. E aonde eu pude colocar, eu falei com Amor nas redes sociais, eu fui colocando. Eu lembro que alguém fez uma provocação para você do podcast. Não sei se você vai se lembrar. Uma provocação. Eu falei, Gabi... Tá, você podia fazer um Você podcast. podia fazer já abriu o canal no YouTube? Eu lembro que você me falou muito do canal do YouTube. E assim, e é engraçado que todas as vezes que alguém chegou e falou assim, faz um canal no YouTube, deu, mas quem que vai assistir? Faz um podcast, mas quem que vai ouvir? Sabe? Então, e isso foi legal, assim, o Renato, meu esposo, né, ele falou muito, ele sempre foi muito consumidor de podcast. Ele falou assim, você precisava abrir um podcast. Olha só. Senão, você precisa. Eu falei, mas eu não sei, eu nem ouço podcast. Eu não tinha o hábito. Eu falei, mas não sei nem gravar isso. Aí eu tava contando pra vocês, né? Eu não sabia nem gravar, mas quando eu comecei, eu falei assim, por que não gravar 31 episódios de provérbios? Então, eu falei, vamos Direto, né? Direto, vai. 31 episódios. Por dia. Então, assim, tudo isso foi uma trajetória que eu falo que ninguém cresce sozinho, né? Então, eu tive as pessoas certas, assim, sempre me apoiando, tanto amigos próximos, mas pessoas que eu fui conhecendo na jornada que foram me dando dicas de como eu poderia alcançar ainda mais pessoas, né? Hoje eu tenho o Clube do Livro. O Clube do Livro é trimestral e sempre tem ali mais de 100 pessoas junto comigo lendo Uau. os livros, sabe? E além das pessoas certas e de todo esse apoio que hoje eu tenho do mercado editorial, tem Deus na frente. Porque, assim, se fosse... Gente, comecei um perfil... Ele chancelou, né? Eu comecei um perfil que, de fato, eu vejo que foi um presente de Deus, assim, pro meu coração. Porque desde o nome, cada estudo que eu faço, cada episódio que eu gravo, tem muita oração envolvida. E se Deus tá mandando, eu vou obedecendo. E eu percebo que essa minha mentalidade, no começo a gente se encanta muito com os números. Eu tive um crescimento muito grande no primeiro ano. Eu ia te perguntar Muito justamente rápido, né? isso, porque hoje, assim, você faz um post e aí, obrigatoriamente, você tem que analisar as métricas, ver onde você acertou, onde você errou. E aí, como foi para você, né? Ver que aquilo que você estava fazendo, de alguma forma, estava acertando de um jeito que estava cada vez mais chegando mais pessoas e gostando mais daquilo que você estava produzindo. Então, como foi internamente? Quando eu comecei, eu falei com Amor, foi 2020, né? E foi, se você pegar ali no histórico, é a época que surgiram os Reels. Não tinha antes, era IGTV, lembra? É verdade. Só que os Reels tinham 15 segundos. 15 segundos, né? Então, você tinha que se matar pra produzir um conteúdo em 15 segundos ali e conseguir passar a mensagem, né? E eu lembro que esses Reels, os que eu estava fazendo, eu fazia assim com uma mensagem curtinha de 15 segundos, legendado. Só que não tinha automoção de legenda, eu fazia palavrinha por palavrinha. Sério. Digitava, porque não tinha aplicativo. Hoje em dia, legenda até Muito o rápido. próprio o Instagram faz pra você, né? Mas na época não tinha. E parece que a gente tá falando de 20 anos atrás, né? De 5 anos. Logo ali. E aí eu digitava, e aí começou a viralizar essas coisas, e eu fui ganhando muito seguidor, muito seguidor. E assim, a gente vai ficando feliz e contente porque tá dando certo, só que eu percebi que quando eu lançava alguma coisa que às vezes não tinha tanta curtida, eu ficava assim, mas por que eu errei hoje? Só que daí, era Deus me ensinando uma lição de assim, querida, não é pra aí que você tem que olhar. Porque quando você alcança alguém com conteúdo cristão na internet, muitas vezes a pessoa não tá procurando conteúdo cristão, né? Ela realmente caiu ali no explorar dela sem querer, né? Eu tenho hoje amigas próximas que eu conheci por causa do Falei com Amor, conheci pessoalmente, né?
Nossa, uma amiga que mora lá no Nordeste, a gente se encontrou em São Paulo. Que legal. Foi muito legal. E ela me conheceu porque ela viu uma chamada para o estudo de Salmos, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que era Deus me mostrando, olha, quando a gente fala de conteúdo cristão e de um conteúdo de propósito, ainda que seja uma visualização, é uma pessoa que ouviu falar de Cristo, não importa, entre 1 e 1 milhão, Jesus se volta para aquela uma que foi perdida. É uma coisa interessante que esses dias eu ouvi eu não lembro exatamente onde foi, mas dizia exatamente sobre isso, né? Para imaginar. Meu post teve 30 pessoas que visualizaram. Cara, junta 30 pessoas e você falando para 30. Uma sala de aula. Para 100, para 1000. Nossa, só alcançou 1000 pessoas. 1000 pessoas é muita gente. Nós palestramos na Convenção Maranata, nós fizemos 8 palestras para dar um total de 2000 pessoas, né? E ralamos, né? Era gente que não acabava mais. 8 horas 8 horas. de palestras, né? Então, é muita gente. É muita gente. Né? Mas daí, Gabi, assim, eu gostaria de saber um pouquinho da Gabi. Quem é a Gabi? Como que foi essa formação dessa Gabi? Porque, assim, se você não sabe, a Gabi é moleca, gente. É terrível. Conta pra nós como foi um pouquinho da sua história, assim, infância, pais, os animais, né? Como que foi isso aí? A escolha da profissão. Não, talvez eu me emocione agora, porque quando eu falo dos meus pais eu me emociono, sabe? Vocês tiveram uma história como casal, assim, que se reergueram ali. Os meus pais também foram assim, né? A minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 24 anos. Não tinham nada e tinha um bebezão. E um baita de um bebê, porque eu nasci com mais de 4 quilos. O quê? Grande. Devia ser um bebê muito fofo. Eu era um bebezão, assim. Então, devagarzinho, eles foram conquistando as coisas, mas assim, muito devagarzinho, né? E com isso, eu sou filha única. Minha mãe diz assim, que quando eles... respiramos, né? Eu já tinha, assim, 7, 8 anos. Uau. E minha mãe falou, bom, a gente não vai ter o segundo, porque ela queria ter criado tudo junto, então vamos criar esse daqui bem criado, né? Então, desde pequeno, assim, meus pais me estimularam muito dentro da igreja. Coralzinho, acampamento. Eles tentaram me colocar no de aventureiros, mas eu não gostava muito, sabia? Eu lembro até hoje que eu fui num acampamento de aventureiros, mas só porque ia dar mamar para bezerrinho. Isso aqui é muito fraco para mim. Olha como me marcou, eu precisava de coisas mais hard. Mas eu queria algo mais pesado, né? Não, mas aí, desbravador, eu fui durante 16 anos, né? E eles sempre me estimularam muito dentro da igreja. Eu tive uma infância, assim... muito tranquila, eu ainda fui da última geração que não teve celular, né? Eu sou dos anos 90, então é a última geração que teve acesso ao celular ali nos anos 2000 só quando era adolescente, né? E ainda celularzinho de 2 cores, né? E tive uma infância, assim, muito gostosa. E meu pai, ele fala brincando assim pra mim, né? Não, eu queria um menino, aí eu te criei. Então, esse meu humor vem muito do humor do meu pai. Vocês conhecem meu pai? É esse humor, essa acidez. Olha, precisamos trazer os dois aqui, Sim, Patrícia. Com certeza. O meu pai, ele é essa pessoa mais, né, mais sátira, assim. Trazer os criadores da criatura, né? Os criadores da criatura. Então, eu fui criada, assim, de um jeito muito aberto a diálogo. E sempre no meio da bicharada. Sempre, assim. Eu não me lembro se teve algum período da minha vida que eu não tive cachorro, por exemplo. Eu sempre tive cachorro, eu sempre gostei demais. A minha avó sempre tinha gatos, então eu era a Felícia, assim, de querer. E aí... Vou te apertar, te abraçar, até te matar, né? Te beijar. E eu lembro, assim, pra você ver como minha casa era uma casa diferente. Quando eu tinha... acho que eu tinha 9, 10 anos. Meu pai chegou com uma tarântula na minha casa. Deus tenha misericórdia. Eu ia perguntar qual que é o animal mais, né? Foi o mais estranho que eu tive, certamente. Até porque eu só tive ela de exótico, assim. O resto foi cachorro, passarinho, né? Mas meu pai chegou com a tarântula em casa. E ele falou assim, eu trouxe porque ele tava voltando pra casa. O farol do carro bateu. Aí ele viu um negócio atravessando a rua. Falou, nossa, eu vou levar pra casa pra mostrar pra minha filha. Porque ela nunca viu uma aranha desse tamanho. Levou. E o bicho foi ficando, menino. Morreu com a gente depois de 12 anos, a Jurema. 12 anos? 12 Que ótimo tenho nome, foto né? dela, tenho foto dela.
Gabi, mas como que foi assim, quando ele chegou com o bicho? Chegou. Não, imagina, eu que sempre. É que assim, meus pais sempre foram assim: o bichinho, vamos fazer carinho no bichinho. Então, assim, não existe a possibilidade de eu maltratar algum animal. Então, eu cresci nesse meio de me estimulando a ficar com a natureza, a ficar no meio do mato, acampamento. E aí chegou e o bicho foi ficando interessante. Então, nossa, que legal. Aí meu pai colocou num aquário assim, daqui a pouco assim. Depois tinha um terreninho assim pra ela. Praticamente uma mansão, né? Uma mansão. E aí, com tudo isso, eu lembro que eu olhava assim e falava, não, quero ser veterinária. Só que quando chegou ali no ensino médio, que é quando de fato a gente conhece a biologia, eu falei, não é veterinária. Eu acho que é biologia. E aí eu via aqueles documentários do Discovery Channel, assim, com a bicharada. Eu falava, cara, eu quero ser essa pessoa. E aí, nunca pensei em fazer outra faculdade que não a biologia, né? Então, eu entrei ali, eu tinha 18 anos, Universidade Estadual. Eu lembro certinho da minha mãe falando assim, se você... Porque assim, hoje em dia, sendo professora, eu percebo que não existe mais tanta sede pela Universidade Estadual Federal como existia há 15 anos atrás, quando eu entrei. E aí, eu lembro que ela me falou assim, se você precisar, a gente pode pagar uma particular pra você. Eu falei, não, eu quero muito passar na estadual, né? E era aqui na cidade, passei e cursei. Fui muito feliz na minha faculdade, muito mesmo. Só que assim, o biólogo hoje precisa de uma pós. Ele precisa de mestrado e doutorado. Aprofundar, né, o conhecimento. Alguma coisa mais específica. Muito difícil, assim, o concurso para biólogo que não peça um mestrado e doutorado. Se você vai ser professor, quanto mais qualificado você é, melhor você ganha, melhor você se encaixa, né? E então, eu entrei com a cabeça assim, eu vou entrar aqui e é aqui que eu vou ficar 10 anos da minha vida, porque eu preciso fazer mestrado e doutorado. E como meus pais sempre me deram um apoio financeiro, assim, eu tive a oportunidade de só estudar. Um monte de gente chegava, mas você só faz doutorado? Só coisa pouca. só estudo. Então, eu tive a oportunidade de me dedicar 10 anos da minha vida ao estudo, né? E qual foi o lugar mais legal que essa profissão já te levou? Eu sou bióloga de laboratório, eu sou da bioquímica, do micro, né? Mas com certeza foram pras praias, para cursos de biologia marinha e para curso de mergulho. Nossa, eu via cada foto sua, eu falei, fundo cara... do mar é impressionante. Ela trazia uns bichos, eu falei, como que ela tem coragem de pegar esse trem, né? Desse jeito. Então, eu fui... assim, tem muito biólogo que trabalha com a parte animal também em laboratório, mas eu lembro, assim, que na primeira aula que apareceu um ratinho, eu saí chorando. Minha professora me liberou, falou, não precisa, não sabia que era delicado pra você. Então, eu fui pra bioquímica de plantas. Eu mexi com plantas, né? Então, eu mexi com plantas de importância comercial, porque daí eu tô ali com as minhas plantinhas, tadinhas. No final, eu precisava retirá-las ali do departamento, né? Mas não eram uns animaizinhos, assim, porque eu lembro até que quando tinha alguns ratinhos, eu consegui lar pra... Ai, gente, eu fui essa pessoa. Eu imagino a Gabi adotando os ratos. Tem pessoas que resgatam cachorros, gatos. A Gabi resgatava ratos. Ratinho, eu lembro certinho que eu consegui dono pra ele. Mas assim, aí eu fui pras plantas, né? Mas com certeza o lugar mais lindo que a biologia já me levou foi pras praias, né? Arraial do Cabo aqui também. Nossa, deve ser encantador. É coisa linda. É bom que a água é bem quente, né? Não é muito, mas ela é bem transparente. Ô, Gabi, mas assim, essa questão dessa proximidade, né? Até fazendo mestrado, doutorado, eu vejo muitas pessoas que cursam, né, essa carreira acadêmica e que fazem suas leituras, mas assim, é como um cumprimento de protocolo mesmo, né? Só que a gente percebe que para você a leitura é muito mais do que isso, né? E como foi? Ela se desenvolveu na linha do tempo ou chegou um dado momento que você falou assim, não, minha vida é ler e é isso que eu quero para mim? Na verdade, assim, desde pequena, minha mãe me incentivou muito. Ela sempre me deu... Começou ali nos gibis, nosso amiguinho. Eu ficava chateada porque eu acho que saía a cada 15... Não lembro, era assim, era uma edição. Tinha que esperar muito pra chegar a outra. E eu lia tudo no primeiro dia, eu ficava muito triste. Porque demorava. Então, eu comecei nos gibis e assim, meus pais nunca me recusaram livros. Nunca. Quer tal livro? Então, vamos lá. E aí, assim...
tive aquela adolescência lendo muito. Eu lembro que, assim, o que marcou, assim, de fato, que, nossa, eu gosto muito de ler foi Desventuras em Série, que são 13 livros, né? E é um box, assim, coisa mais linda que eu comprei depois de adulto, porque eu li emprestado. E aí eu comprei depois de adulta. Eu tenho o box na minha casa. Lembrei de alguém agora que comprou um negócio aqui, né? Depois de reclamou adulta, que era né? muito grande. Que falou, nossa, eu achei que era pequenininho, o livro é enorme, né? Gente, a Paty comprou, assim, quantos lápis tem aquele trem lá? 100 100? lápis. 100 lápis. Mas você tem que ver a felicidade dela. Parece que ela tinha ganhado um... De criança. Trouxe... Agora minha meta tá mais audaciosa. Eu descobri que tem uma caixa de mais de 1000 lápis. Ah, é? É o próximo passo? Assim, Bom, se tem 1000 lápis é porque tem 1000 cores, né? né? Não é? Ela precisa dessas cores. Nossa. Aí vou Cada uma precisar delas, de muitos né? Cada livros uma pra delas. colorir. De cada uma delas. Mas assim, então eu lembro que eu lia um livro atrás do outro, só que quando eu entrei na graduação eu ainda li bastante. Quando eu entrei no mestrado, gente, o mestrado é uma coisa assim que inexplicável de fazer. O doutorado é muito mais fácil e quando eu falo isso as pessoas falam, não deve ser. Confia. Se você tá no mestrado, calma, vai passar. Calma. Essa dor vai passar. A dor passa. E o doutorado é muito melhor, assim, muito mais fácil. É mais profundo? Sim, mas você tem mais tempo, você já tá cascudo. Você já apanhou tanto no mestrado que você entra ali... Aí a gente entra, assim, empolgado, sabe? Eu vou aprender muito. Você só vê que você sabe cada dia menos e você tem 2 anos pra fazer E é infinito, parece que é infinito. Gente, né? foi um sufoco. Então, assim, eu não tive a energia de ler durante meu mestrado, porque, assim, eu já lia tanto artigo em inglês que eu chegava em casa, eu queria sentar e ver uma série. Que eu não precisava pensar, sabe? Mas Pra aí desligar depois... mesmo, né? Desligar. Mas aí no doutorado eu lembro que eu já voltei a retomar, assim, a leitura, mas depois que eu terminei mesmo a pós, que eu retomei, assim, com as leituras por puro prazer, né? Leio todos os dias, tento ler no mínimo 2 a 3 livros por mês também. Então, porque são tantos livros. Você que eu também chego lê a uns ler. 2 ou 3 ao mesmo tempo? Leio. Porque eu tenho um na cabeceira, um no carro e um na sala. É. Então, dependendo do lugar que eu tô, Você lê eu aquele. pego ali e já... Leio. Eu sempre tenho o de cabeceira, que daí é no Kindle, né? Que daí eu consigo ler deitada. E tem uns espalhados lá em casa. Não, agora eu vou ler esse. Porque geralmente são muitos livros cristãos também. Que não é você só ler pra descansar, é você ler pra... Pra aprofundar, Pra aprofundar. né? Poder entender, né? Aham. O assunto. Então, esses geralmente não são o meu de cabeceira, né? Que são... tem o Clube do Livro do Falei com Amor mesmo, que é livros pra estudar. Então, eu não leio ali na cabeceira, eu leio em outros momentos do dia, vou encaixando, sabe? E o estilo de leitura ao longo do tempo, ele foi mudando? E como Muito, foi essa muito, mudança? aham. Eu lembro, assim, que o primeiro livro cristão que meu pai me deu, eu lembro até hoje, foi O Sonho em Alto, do Ben Carson. É um livro bom. É muito bom. É ótimo, só que como eu não estava habituada a ler livros cristãos, pra mim foi um parto pra ler. Sério? E eu acho isso legal porque vários pais já vieram conversar comigo assim: eu vejo que você lê bastante, eu não sei o que eu dou pro meu filho adolescente, ele não quer ler tal livro da igreja. Eu falo, lógico que ele não quer. Ele quer ler fantasia, ele quer ler Romance. aventura. Percy ele Jackson. quer ler Percy Jackson, ele quer ler Jogos Vorazes, ele não quer ler o livro cristão. E eu acho muito legal que hoje em dia tem ganhado muita força o tal do romance cristão ou fantasia Sim, cristã. Eu tenho As visto próprias muito. crônicas de Nárnia, Sim, né? perfeito. E isso é muito legal. Não é que é um rótulo que, assim, vai necessariamente ter falando sobre Jesus e você vai ser convertido lendo aquele livro. Mas quer dizer que o autor é cristão e ele colocou a fé dele naquele livro. É aquele livro que o pai pode presentear o filho numa boa, que ele sabe que não vai ter nada que o mundo tem pregado ultimamente, né? E eu li, então, assim, na minha adolescência, era tudo qualquer trilogia. Tudo qualquer, assim, nossa, tá em alta, best-seller, eu quero ler, né? E aí meu pai falou assim, não, você tá lendo demais, porque eu lia demais. Vamos começar a colocar uns livros cristãos aí no meio. Começou a me presentear, assim, com alguns, então foi indo, né? Eu lia Mas mais foi pra... uma imposição ou foi assim? Não, foi um combinado. Ah, que legal. Um combinado. Falou assim, Combinado não é caro, né? não sai caro? Poxa, quem tava me dando os livros de presente? Meus pais, Sim. né? Então, se eu queria ler o romance aqui, por que não ler o livro que ele me deu também? Então, fui inserindo... Foi uma estratégia inteligente. Foi uma estratégia, né? E meus pais, assim, eles sempre foram muito do diálogo. Nunca foi de... Sabe? Nunca... E minha mãe fala que eu fui uma criança muito boazinha também. Eu nunca fui de
Sapeca, né? É, claro. Eu vejo que alguns adolescentes até ficam assim, na expectativa de que ao se tornar adolescentes terão que ser rebeldes, porque faz parte da adolescência esse Do processo estigma, de rebeldia, né? Então parece que se criou uma profecia em torno da adolescência. É, que tem que ser o Né? rebelde, né? E Que não tem que se realizar. Não, eu sempre tive preguiça até disso. Não, é muita energia demandada de mim. Mas é que também, e eu considero isso até um defeito meu, eu tendo mais a ser muito introspectiva. Eu tendo a ficar muito mais sozinha do que acompanhada, assim. Eu amo estar em grupo, só que a minha bateria social, ela vai acabando. E, assim, tive um intensivão de grupo. Vamos acelerar esse podcast, então. Aqui, Por exemplo, amanhã eu preciso descansar de pessoas. Amanhã você não verá a pessoa. Amanhã eu não quero conversar. Não, mas assim, eu sempre, né, fui mais contida, assim, nesse... Eu amo estar em grupo, vocês sabem como eu sou em grupo, né? Mas eu sou aquela pessoa que sempre vai... tem um trabalho pra fazer, eu sempre vou tentar fazer sozinha, né? Eu tenho essa tendência. É o seu perfil. Por mais eu que não percebo o pareça, Taylor, mas assim... ele tem um desejo infinito de estar com pessoas. Você já não Desejo tanto. ardente. Eu nem tanto, mas é o meu perfil, porque eu vou muito bem até determinado ponto. Aí parece que eu já fico cansativa para o outro. Aham. Aí eu me recluso, me recarrego, daí, se for necessário, retorno. Só não fica cansativo pra mim, meu bem. Então, né? Porque você gosta muito de pessoas. Gosto. E ainda mais com o seu perfil. Obrigada. Não, mas é verdade, né? Olha que interessante, né? O tio da Patrícia, o mais bravo, o tio Paulo, Bodão. O Bodão. Bodão. E assim, era o tio mais bravo. Eu falei, gente, eu vou dobrar esse baixinho, né? E, cara, hoje é meu tiozão, né? Eu adoro ele, mas ele era... Foi difícil, né, de dobrar. Foi difícil, mas eu amo ele. Mas Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida justamente para Lapidando a gente. Pra lapidar a gente, né? E o pior é que o meu marido, ele também é como eu. Então, às vezes, a gente vê assim, passou um mês, a gente não marcou um encontro com fulano. Aí, eu lembro que ano passado eu cheguei e falei, chega. Falei, a gente vai ser sociável. Vamos ser pessoas Nós sociáveis. vamos ser sociáveis. E aí, eu lembro que no mesmo final de semana, eu marquei assim, almoço, janta, no sábado. Aí foi e tudo outro pra- almoço de domingo. Chegou o final de domingo e falou assim, você quer me matar? Ele falou, o que é isso? Eu não preciso. Ele falou, a gente pode ser mais sociável, mas pode ser ao longo do tempo e não no mesmo dia. Mais espaçadamente, né? Mas é que aquele final de semana eu exagerei mesmo, sabe? Porque daí, assim, saía correndo de um Uma compromisso pra ir no outro, overdose foi uma de pessoa. overdose. Mas eu acho que justamente por essa tendência, eu não fui aquela adolescente rebelde, nunca tive muito embate, assim, né? Mas aí comecei ali com as leituras cristãs, só que engajei mesmo, como falei, com amor. Porque o que aconteceu? Aquela estante minha, que era romance, aventura, fantasia, eu fui fazendo recebidos, só que assim, recebidos de editoras cristãs. Então, a minha estante, por necessidade, assim, por converteu. interesse, minha estante foi convertida. Foi convertida, batizou. E aí, rodou. Hoje, assim, você vai ali na minha estante, é difícil você achar um livro que não é cristão. Não porque eu não condeno, eu leio muitos livros não cristãos também. Mas, assim, pelo meu trabalho na internet hoje, pelas propagandas que eu faço, as publicidades e pelo meu interesse pessoal também, livro cristão. Então, E aquela coisa, o né? O interesse foi ambiente mudando. sempre vence. Aham. Você vai se ambientando com determinado Vai, assunto. aham. E o nosso interesse muda também. Com certeza. Inclusive, eu ia até te perguntar isso. De todos esses livros que você já recebeu, teve algum, assim, que você olhou e falou, caraca, quem era eu antes desse livro? Tem alguns. Você quer que fala? Sim. Ó, o primeiro, assim, que vem na minha cabeça... Dicas de livro. Ó, galera, presta atenção. Dicas de livros da livros. Gabi, do Falei com Amor. Tem como fazer print de áudio? Dicas de livro com a Gabi. Faça do um print Falei desse com áudio, Amor. então. Vocês sabem que eu sou muito fã de C.S. Lewis, né? Então, Sim. assim, poderia citar só dele, o tanto que minha vida antes e depois, né? Mas eu diria que o cristianismo puro e simples, ele abriu muito minha cabeça em termos de cristianismo mesmo, né? E é muito o que eu prego. Se vocês olharem ali no Falei com Amor, eu não vou estar falando de religião em hipótese alguma. Eu vou estar falando do que nos aproxima, que é Jesus. O resto, quando você tem relacionamento com Jesus, ele vai te mostrar. O que você deve ou não fazer, como você deve ou não ser, sabe? Então, eu quero apresentar Jesus para as pessoas, assim.
E o cristianismo puro e simples, ele me mostrou muito isso, sabe? Que o cristianismo é como se fosse o hall de entrada de um hotel, né? E as religiões são as portas pros quartos, mas você não consegue passar pro quarto se você não entrar nesse hall de entrada, que é o cristianismo puro e simples, né? E o outro livro que eu consigo pensar é O Manso e Humilde, do Dane Ortlund. Pra mim, assim, é um livro que me reapresentou Jesus. Isso até eu vou anotar. Nossa, gente, esse livro ele é bom pra você presentear pessoas que estão conhecendo Jesus agora. É bom pra você ler em qualquer momento da sua vida, porque ele volta pra quem Jesus é, porque a gente fica se apegando assim. Ah, Jesus fez, Jesus disse, mas e quem Jesus era? Então ele vai mostrar que Jesus era o amigo, Jesus é a beleza, Jesus é o amor. E ele oferece todas essas coisas. A identidade de Jesus. A identidade dele. E a gente se atrai naturalmente pelo coração de Cristo. Naturalmente, porque assim, pode pegar qualquer pessoa no mundo, essa pessoa pode não acreditar em Deus, mas ela gosta da beleza. Ela gosta da justiça. Ela gosta da verdade. E todas essas coisas são Jesus. É sério, esse livro é maravilhoso. Que show. É lindo. Eu gosto de ganhar livros, sabe? Eu ganhei um esses dias chamado A Liturgia do Ordinário. Ai, você gosta? Sim, Você viu? amei, porque muitas vezes a gente tende a subestimar, né, os aspectos simples da nossa vida, né? O escovar do dente, o penteado do cabelo. Eu sempre conto para algumas amigas minhas como era um sacrifício para mim passar creme no rosto. Eu falava, gente, só quando eu estiver bem velha que eu vou passar vários cremes no rosto, porque eu acho isso uma perda de tempo. Então, e até nisso existe adoração, porque, de certa forma, quando eu faço isso, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo, eu estou cuidando daquilo que Deus criou. Isso me e é fez uma lembrar, forma de adoração. Isso me fez lembrar quando nós começamos a namorar. Por quê? Lá vem ele. Ele fica aqui, ô Gabi, só revelando histórias assim, cabeludas do passado. Só te cantando também, vergonhoso, sabe? É assim, né? Eu chegava lá, né? Eu sempre demorei muito para tomar banho, para me arrumar e tudo mais, né? E eu chegava e falava, nossa, eu vou namorar, né? Vou lá passar a pegar a Paty pra gente ir pra igreja e tal. Aí chegava, ela morava assim numa... Não tinha nem asfalto na rua da sua casa, né? Era a primeira casa sem asfalto, sem asfalto da rua, né? E isso nós estamos falando de 96, 97, né? E aí eu chegava com a bicicleta com a Aloy 10. Aí chegava no portão. Tava lá a Paty. De calça de moletom. Chinela Havaianas. Camiseta de florzinha. Creme. Com a vassoura de palha na mão. Varrendo o terreiro. Não. Aí olha chegava... o mapa mental que ele tem de mim. Mas eu adoro, né? Eu falei, gente, onde eu morri meu jegue? Mas enfim, né? É que ele era popular, só dava com roupinha de marca, Aí, perfume assim, caro. Aí chegava toda felizinha, né? O bigodinho chega suado, né? De tanto barra aquele terreirão, né? Aí eu falei assim, amor, eu vou tomar um banho rapidinho e daí ele já vai pra igreja. Eu falei, beleza, né? Daí entra. Daí eu achava que ela ia tomar um banho rapidinho, mas não era tão rápido. Cara, era muito rápido. Aí ele passava da... Será que não é o seu que é muito devagar? Então, tô achando por isso, né? sabe? Eu imaginei isso, Ele é a né? pessoa, Gabi, do prazer imediato, sabe? Então, E aí, ele vai Gabi? tomar banho, ele é a vida dele. É o banho. Não, mas era muito louco essa perspectiva da Paty. Porque daí ela passava assim, entrava lá, se trocava, saía do quarto, penteando o cabelo. O cabelo dela era compridão, lindo, né? Preto, né? Ué, você tá dizendo que é branco agora, loiro? Não, é que agora você fez umas luzes, né? E aí, menina? Eu falei, gente, mas não vai passar um perfume, vai passar um creme, não vai passar nada. Ué, a verdade nua e crua. A verdade nua e crua. Pra você saber com quem você ia casar. Exato. Não ter surpresas. Eu não sou Não, mas eu amo. fingir. Né? Mas eu falei, aí eu fui tendo essa... É o namoro puro e simples, não é? É verdade. Você foi tendo a noção de que a vida não é só banho. A vida é dela, né? Nem cremes e... Nem perfumes. Hoje Mas ao eu vi... longo do tempo você foi, né? com muita dificuldade. Sim, É. pra mim sempre foi uma luta isso, o autocuidado, É. né? Então, pra mim era difícil pensar, nossa, chegou a hora de cortar o cabelo, nossa, salão. Eu vejo assim, tem amiga minha que dão a vida pra ficar o dia inteiro no salão. Nossa. Eu fico assim, ó, só imaginando o tempo que eu vou perder lá dentro. É que nesse papo todo eu tenho me identificado muito com a Paty. Sério? Assim, eu gosto muito, eu sempre fui dos cremes. Nossa, creme pra tudo, né? Agora, eu sou muito mais prática. Você curte ir no mercado? Você Eu tem amo cara de mercado. que gosta de ir no mercado. Cara, nossa, Eu abomino ir no mercado. Suporto no mercado, Eu entendeu? amo Pra mim, ir mercado. no mercado é assim. Renato diz, precisamos de ovo e queijo. Eu vou no mercado. Ovo e eu queijo. pego ovo e queijo.
o mais rápido possível. Se possível, naquela maquininha que eu passo o ovo e o queijo. Aí eu chego em casa, você pegou tal coisa? Não, você me pediu ovo e queijo. Prática, né? Ovo e queijo. Tanto que quem vai ao mercado é o Renato. Eu também. Pra mim é uma terapia. Renato. O mercado, pra mim, é uma terapia. Ele ama ler rótulo. Eu Ele também. gosta de comparar os preços. Menina, eu tenho um app Vamos mandar o Renato Vai com o vocês Taylor no dois dar um mercado? rolê no mercado. Pronto. Eu e a Gabi em casa vamos de ler. pijama. Desrotulando. Eu vou fazer... essa pontuação tá melhor. Vou pegar esse outro. Não. Sério. Nossa, se me irrita só de lembrar. E aí, Gabi, assim, uma curiosidade que eu tenho, né? Porque, assim, pra fazer tantas leituras como você faz e também... Gente, eu só... Porque, assim, pra eu parar pra fazer uma live... Eu tenho que mover céus e terra para parar e fazer essa live. E eu vejo o quanto conteúdo você produz, Sim. as leituras que você faz. Como é que essa questão da produtividade do seu dia, como é que você faz a gestão desse tempo, né? Muita gente me pergunta isso, porque tem a impressão que eu faço muita coisa e acho que é porque eu faço mesmo. Gente, eu não tenho preguiça. Eu não tenho preguiça. Tem que ser feito, tem que ser feito. Mas é muito interessante que, assim, a impressão que nos dá é que você, mesmo fazendo esse monte de coisa, você não perde a leveza, né, da vida, Não, né? é porque assim, eu gosto de trabalhar. Então, quando eu vou lá dar aula, eu posso estar cansada, posso estar com sono, mas eu gosto de estar trabalhando. Eu gosto de ler, eu gosto de gravar. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu vejo que as coisas que eu faço são coisas que eu gosto. Lógico que tem coisas dentro do que eu gosto que eu não gosto de fazer. Né? Então, por exemplo, eu tava até falando pra vocês, tem um estúdio agora em casa, graças a Deus, mas não tem ar-condicionado, quase morrendo, tô lá gravando, gosto de passar calor? Não, mas eu gosto de estar gravando, então a gente vai. Vai lutando contra... Aqui, ó, o pincel de pó do lado, vou passando assim pra melhorar, mas então, assim, eu acho que as pessoas colocam muito peso nas coisas que devem ser feitas, né? E eu gosto muito de Provérbios 14:4. E eu gosto na linguagem da ACF desse versículo. Eu gosto muito da NVI, né? Minha tradução favorita. Mas na ACF fala que o estábulo sem bois é um estábulo limpo. Mas que são os bois que fazem a colheita. Então eu fico pensando assim, às vezes a gente quer muito uma colheita, mas não quer limpar estábulo. Mas então, assim, se eu preciso do meu dinheiro todos os meses, eu preciso trabalhar. Se eu quero aumentar o Falei com Amor e quero alcançar as pessoas, eu preciso produzir conteúdo, né? Então, eu vou ter que limpar uns estábulos aí na minha vida, ainda que naquele dia eu não esteja a melhor pessoa para gravar, eu não esteja a melhor pessoa para trabalhar. E assim, se eu ficar dependendo do que eu tô sentindo no dia, aí não dá para viver. Eu preciso escolher fazer Você as venceu o momento perfeito, né? Tipo, eu vou esperar estar descansada, com uma aparência saudável. Nunca vou estar. Com um arzinho fresco para poder fazer o que eu tenho que fazer. Mas isso é maturidade. Porque, assim, o que acontece, que a gente vem percebendo, existe... Você não percebe, assim, que as pessoas estão tendo fibra. De quê? Resiliência. Resiliência, no sentido de... Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Independente da maneira como você está, independente... Eu lembro que a gente sempre cita isso, né, nas nossas palestras. A gente não faltava no nosso emprego. E é muito difícil a gente faltar na nossa empresa. Faltava. Parece que eu estava cometendo assim, um pecado para faltar em aula. Então, assim, por exemplo, né? Pô, a gente tem nossa empresa. Mas você tá lá todo dia? Não, e daí a gente às vezes tem esses embates, né? Tá, a gente podia chegar um pouco mais tarde, mas a gente não consegue. Por quê? Porque tem N coisas e a gente tem que estar lá e tudo mais, e as coisas vão acontecendo. Então, eu tô gripado, tô doente. Pô, beleza, mas vamos trabalhar assim. Nossa, cansei de trabalhar doente, assim, de verdade, pra eu faltar no trabalho, nunca faltei. Pra eu faltar, eu lembro que quando eu tive Covid, daí eu não fui, mas eu pedi tanta desculpa como se fosse culpa minha. Mas porque eu sei que outras pessoas dependem de mim também. Só que, falando nisso, né? Eu fui professora de adolescentes e eu percebo que é muito da geração também. Porque, assim, eu tinha minhas responsabilidades dentro de casa. Eu não, assim... Eu fui filha única, lógico que eu fui um pouquinho mimada, né? Mas os meus pais nunca tiraram de mim as responsabilidades que eu tinha. Nunca. Então, eu fui uma adolescente útil, logo uma adulta útil também. Só que hoje, se os pais não deixam os filhos levantar um dedo, cozinhar um arroz, descascar um ovo, vai crescer uma pessoa que não tem muito senso de responsabilidade, sabe? Então, assim, eu nunca tive preguiça de correr atrás das minhas coisas também. E eu acho que isso vem muito da forma com que nós somos criados. Só que também não fada a gente a ser engessado o resto da vida. Se você não é responsável hoje, não quer dizer que você vai ser assim o resto da vida, né? Eu acho assim,
Claro que eu sou muito organizada, eu sou muito metódica, tá? Aí talvez o Renato fale assim, não na sua mesa do escritório, né? Que você chega lá, parece que eu sou um tufão na minha Só mesa do você escritório. entende a sua mesa. Mas não mexa um papel na minha mesa. Mas é só a mesa do escritório que é bagunçada. O resto da casa tá tudo certo, porque eu sou muito metódica. Então eu tenho o meu planner, eu chamo ele de cérebro. Cérebro. E eu coloco lá, assim, eu faço planejamento. Tipo, eu sei que eu tenho compromisso em junho, já tá anotado no meu planner. Então, assim, eu organizo as minhas coisas no papel. Eu Você tiro já da minha mostrou o cabeça. seu planner pra sua audiência? Assim, Pra eles verem como é que você organiza? Já mostrei, mas é um bom vídeo pro YouTube. Falar assim, gente, vamos falar de organização. Verdade, obrigada. Já Me me manda deu o o link assunto que eu do vou querer próximo. assistir. Mas eu vou colocando assim, tópicos, né? Então, por exemplo, quando eu sinto que eu tenho mais coisa pra fazer e que minha cabeça tá muito confusa, eu sinto a necessidade de escrever e detalhar melhor. Então, por exemplo, amanhã é um dia que eu vou viajar à noite, vou fazer bate-volta pra São Paulo. Então, eu tenho pequenas coisas pra fazer ao longo do dia. Meu planner já tá todo anotadinho. Mas assim, aí de passinho em passinho mesmo. Eu vou acordar, eu vou tomar café, eu vou ler a Bíblia, eu vou arrumar a mala. E aí tem uma setinha assim, não esquecer de fazer tal e tal coisa, de pegar tal e tal coisa. Então eu descrevi meu dia como ele tem que ser. Caraca. E E você dando escreve check. mesmo, Eu tipo, você não usa escrevo. nenhum app. É bem analógico. Não consigo. Notas. Eu gosto de escrever. E só que daí, por exemplo, isso é um dia típico, porque amanhã tem várias pequenas coisas, né? Agora, num dia comum, eu não anoto que eu preciso ler a Bíblia, porque isso eu já faço todos os dias. Mas é que amanhã eu coloquei que vai ter que ser naquela sequência, né? Mas nos dias comuns eu vou colocando lá, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que entregar tal coisa, dia 12 de fevereiro. Lá no dia 12 de fevereiro tá escrito que tem que anotar. Então, eu não vou deixando pra depois. E coisa que eu gosto menos, eu faço antes. Que daí eu já tô livre. O mais difícil, né? Isso, eu já faço. Então, assim, tem um monte de coisa pra entregar no trabalho, nessa época que a gente tá em semana pedagógica, né? Eu já tô fazendo, já tô entregando. Ah, mas é só pro dia 10, tá? Mas se eu posso fazer agora, deixa eu já fazer. Porque Já dia vou 10 eu vou ter liberar outras disso. coisas do dia 12 daí pra entregar, entendeu? Então, olha que interessante, galera. Ó, eu acredito que isso aqui seja uma sacada. E é algo que eu faço também. Isso eu percebi. Tudo que eu precisava fazer, que era mais difícil, eu fazia primeiro. Porque depois... E é muito interessante. Porque por mais que você esteja cansado no final do dia ou ao longo da semana, quando chegar no próximo do final da semana ou próximo do final do dia, você vai fazer aquilo que você gosta. Aí se torna leve. E isso eu Né? aprendi muito, Gabi, com um livro chamado A Única Coisa. Porque quando você tem um negócio, uma empresa, você tem as suas metas, você tem as suas prioridades, mas quando você chega no ambiente, as pessoas chegam também com as prioridades delas. E aí, fatalmente, você acaba sendo consumido por uma urgência que alguém criou, por falta de qualquer uma coisa, e aí a sua prioridade, às vezes, é sacrificada. Então, depois que eu li essa obra-prima, que eu penso que seja esse livro, A Única Coisa, eu descobri o seguinte, que em alguns momentos você precisa pensar que naquele dia a coisa mais importante é a que você faz primeiro, né? Então, essa inclusive é uma dor muito grande de todos os empresários, porque a gente nunca sabe exatamente como vai ser aquele dia, mas a gente sabe que essa coisa ela tem que sair porque ela linka você com o seu objetivo macro, né? Então, é uma coisa assim que para quem está começando a empreender, para quem tem uma empresa talvez menor, tenha muita dificuldade disso. Porque se atenta a pequenas coisas que vão preenchendo o dia e aí vai deixando a difícil para o final, a mais importante para o final. E quando você descobre que essa inversão é a que vai te trazer o sucesso que você precisa naquelas 24 horas do dia, aí você entende que realmente ou você define e defende a sua prioridade, ou fatalmente você vai ser engolido pelas prioridades alheias, que nem sempre serão as que estão vinculadas com a sua estratégia principal. Então, eu já deixo esse conselho para você, tá? Você que está aqui no podcast, pensa bem o seu dia. Isso, a escrita é muito poderosa, eu não conhecia muito bem, eu confesso para você que sou uma curiosa no assunto neurociência, neuromarketing principalmente, e isso que o nosso cérebro é capaz de fazer com a escrita, né? Porque quando eu escrevo, eu estou ativando o lado direito e o lado esquerdo simultaneamente.
E isso faz com que a gente grave melhor essa... Uhum. Então, eu também, tá? Sou analógica ainda nesse aspecto. Taylor, todo ano eu compro um negócio que eu sei que eu vou escrever um ano inteiro. Uhum. E ai de mim se eu perder esse negócio, porque ali eu anoto os meus insights das reuniões, eu anoto os meus compromissos, coisas importantes que eu tenho que fazer no dia, e não consegui migrar isso ainda para o digital, né? Mas eu acho que às vezes nem é bom, a gente já trabalha tanto no digital. Deixa eu ter meu planner de papel, né? Aí Mas quando ela esquece o planner dela, Nossa, o negócio... parece que Nossa. esqueceu. Taylor, você não pegou? Eu falei, como assim eu não peguei? É como se eu tivesse vindo amputado minha mão, tá faltando um negócio na minha vida. Mas isso que você estava falando, e vai muito também da gente não se entregar para nossa preguiça, né? A Bíblia condena a preguiça. E quando eu penso que nós precisamos refletir o caráter de Deus, é um caráter excelente. E ele começa a criação do mundo organizando as coisas. Então, a gente não pode se dar o luxo de desorganizar as coisas. A gente precisa correr contra o pecado. No livro Liturgia do Ordinário, ela fala assim, por que todos os dias eu tenho que arrumar a minha cama? Escovar os meus dentes. É porque no período que eu escovo o meu dente que eu tô indo contra o pecado. O pecado, ele vai acabando com tudo. Então, eu pego e escovo o meu dente. Porque eu tô indo contra ele. Porque eu com o meu faço dente meu ele não vai acabar. exercício. Entendeu? Então, esse livro é muito maravilhoso, né? Eu Sim, gosto tô muito amando, dele. tô amando. E eu penso assim, que se Deus organizou as coisas, Deus fala assim, conselhos bíblicos, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. A preguiça não leva a lugar algum. Quem trabalha tem o que comer. E Salomão fala, né? E você como professora, imagina, eu sei que todos os dias, hoje não mais, porque você hoje é professora de universitários. Mas nesse período que você teve diretamente ligada com adolescentes, como é isso hoje? Porque a minha visão, às vezes, é que, tipo, a preguiça é instaurada, né? É deles. É típica da fase. Que consome cada adolescente. Mas assim, eu sempre levei a vida com muito humor. Dentro da sala não é diferente, né? Tanto que, nossa, eu ganhava tanta festinha. Porque eu sempre fui assim... O negócio do adolescente é você tratar ele igual gente. Não igual adolescente, sabe? Por isso que eles gostavam de mim. Porque eu tratava eles de igual para igual aqui. E direto, assim, gente, vamos fazer tarefa. Galera, eu faço coisa que eu não gosto até hoje. É daqui para pior. Você vai fazer tarefa de ciências. Por quê? Porque sim. Vale nota? Fala, nem tudo tem que valer nota na vida, sabe? Então, assim... Era isso que eu falava pra eles, porque hoje em dia parece que as pessoas perderam o gosto das pequenas coisas. Por que você arruma seu quarto? Porque eu gosto de ver meu quarto arrumado, né? Por que eu faço uma tarefa de casa? Porque eu quero aprender, né? Dopamina, né? Tarefas então, realizadas. É a geração dopamina. É a geração... Porque daí eles têm tanto estímulo o tempo todo. E assim, eu sou professora de anatomia também, né? E... Inclusive, pro curso de psicologia, eu foquei muito, muito, assim, na parte do cérebro, né? Com eles ali no sistema nervoso. E hoje em dia as pessoas têm tanta dopamina o tempo todo. Barata, né? Rápida. Isso, muito rápida, né? Que atinge níveis gigantescos que em situações cotidianas da vida a gente não vai atingir. Não vai atingir. Você arrumar seu quarto não dá o mesmo estímulo do que você assistir televisão. Então, você prefere assistir televisão, né? E isso é fisiológico mesmo. É fisiológico. Então, assim, trabalhando com adolescentes, eu sempre falei pra eles, gente... A vida é fazer coisas que vocês não gostam também. Para um dia você poder escolher o que você gosta mais. Só que ainda dentro do que você gosta mais, terão períodos de fazer coisas que vocês não gostam. E é isso aí. E tá tudo certo. Teve até... Falava assim pra eles, você é herdeiro? Não, então você vai ter que trabalhar. Você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar. Então você vai ter que ralar. Tarefa. Vai fazer tarefa. A não ser que seja herdeiro. Você não é esposa troféu. Você vai não trabalhar, né? Vai estudar, né? Esses dias eu falei pro Taylor, que tal me transformar numa esposa troféu, né? Você não aguenta? Não aguenta uma semana, filha. Eu quero revisar meus livros. Eu quero fazer mapa mental de cada um. Dá 8 dias pra ela. Aqui. Há 2 semanas atrás, a gente estava fazendo um processo de limpeza do organismo e tudo mais, né? Então você fica acabado no fim de semana. E aí, a gente acabado, eu falei, gente, eu tava arrebentando, não conseguia nem mover os olhos. Olho do lado, a Patrícia, vamos organizar a nossa cozinha. Eu falei, o quê? Ué, vamos mexer com comida. Não, você não tá entendendo. Ela tirou tudo de dentro dos armários. E vai eu subir escada, limpar armário, arrumar armário, organizar. Lorena, não feliz, viu toda a situação, vou arrumar meu quarto. E, cara,
foi muito louco. Mesmo passando mal, mesmo Limpando por dentro e por arrebentado. fora horas. Gabi, mas foi assim um dia memorável no final. Sim, não é, foi muito Patrícia? produtivo. É, Apesar do Apesar de, estado, né? Viramos reis e rainhas. Mas assim, nos intervalos, a gente subia a escada, limpava, organizava. E tem algo muito lindo nisso, porque Deus é um Deus de ordem. É. E toda vez que a gente vê uma coisa organizada, A gente aquela coisa gosta. começa a puxar outras. É como se fosse a gente corrente do gosta. bem, né? É, Vai aham. Eu se- comecei se- por uma portinha, Gabi, te juro. Eu falei, não, eu vou arrumar essa portinha aqui, que era uma portinha onde Não, tinha é buraco negro. remédio, É. nananana. Aí eu olhei aquela porta, ficou tão bonita, arrumada. Eu falei, deixa eu ir pra próxima. Próxima porta. Abriu todas as portas da casa. Vamos abrir a porta da esperança, né? Abriu Então, todas as assim, Foi assim, foi né? uma experiência que eu digo pra você, reflete na mente da gente, porque você passa a entender que até mesmo os nossos pensamentos, a gente precisa parar para ordenar, né? Aham. Então, Sim. eu particularmente encontro muito essa quietude, essa ordenança no hábito da leitura. Eu, se me deixassem, eu seria a pessoa que leria o dia inteiro. Eu amo estudar, anotar e grifar meus livros. Você pode olhar aí, tá tudo escrito, todo ele escrito. É Então, verdade. assim, eu olho para isso e vejo assim, eu dou essa folhinha aqui, ó, para algum funcionário ler. O grau de dificuldade que é ler um a Não quatro. Lauda. Não gosta. Então eu me pergunto assim, como é que a nossa geração, essa geração Z vai fazer, as outras que estão vindo, em relação a uma visão de futuro, sem o processo de leitura, De escrita. de escrita. Então, pensando nisso, eu fiquei imaginando assim que o Ministério Falei com Amor, como que você estava contando para a gente ali, né, nos bastidores, Aham. de como é a preparação. Então, será que a Gabi um dia senta lá e do nada abre o microfone aqui e começa a falar, então, gente, Provérbios 1, fala... Então, assim, o que precisa acontecer antes disso vir para o ar, né? Olha, esses tempos atrás, uma pessoa veio me perguntar no meu inbox assim... eu tenho muita vontade de começar um Instagram cristão. Como é que eu faço? Eu falei, e como que tá? Você estuda a Bíblia? Não, eu não consigo estudar a Bíblia. Oi? Eu falei, não, então calma. Tá, fala mais, né? Vamos conversar sobre isso. Mas assim, eu fiquei pensando, poxa, mas você quer influenciar as pessoas a se aproximar de Jesus? Você como? Não fecha, né? Não fecha. E eu falei isso, sabe? Porque eu falei com amor, ele surgiu depois que eu me tornei uma pessoa constante com Deus. Você instaurou o hábito, esse hábito Eu tinha transbordou. o hábito, eu vi que se eu conseguir ter esse hábito, as pessoas vão conseguir, então deixa eu ajudá-las a ter esse hábito também, de ler a Bíblia, né? E eu estimulo as pessoas ali, lógico, a ler bons livros cristãos, mas eu sempre volto para a Bíblia. A gente tá ali para ler a Bíblia. Se a pessoa não lê um livro no ano, mas ela leu a Bíblia, tá maravilhoso, né? Show de bola. E as coisas, assim, eu acho que às vezes as pessoas olham para o produtor de conteúdo cristão e acho que as coisas vêm de uma inspiração, vêm de uma... De fato, Deus inspira, Deus guia. Só que se a gente não sentar, abrir a Bíblia e estudar e se dedicar, as coisas não vão surgir do além. Porque as coisas não funcionam assim. Então, antes de fazer um estudo bíblico, eu começo no mínimo 2 meses antes. Uau. Né? Eu tenho hoje até junho planejado no Falei com Amor. E Olha assim, eu e minha equipe, né? Eu mesma. Então eu peguei. Eu e minha eu presa. Minha eu presa de empresa, né? Então, eu tenho meu planner pessoal, mas eu imprimo alguns calendários até junho, por exemplo, e vou marcando compromissos ali do Falei com Amor. Uhum. E, por exemplo, eu sei que dia tal eu quero começar o Clube do Livro, esse livro vai terminar dia tal, e vou fazendo as pecinhas. Então, assim, se hoje começa o Clube do Livro, eu tenho que começar a anunciar no dia tal para dar tempo da pessoa comprar o livro, dela se planejar também. E quando eu vou fazer estudo bíblico, tem um calendário escrito tudo, todos os dias que vai ter o estudo, porque os estudos no podcast, eles sempre são em dias consecutivos, né? Então, se o livro tem 31 capítulos, vão ser 31 dias seguidos, né? De episódio. Então, eu começo assim, 2 meses antes, pensando em como eu vou publicar e para estudar.
E aí eu tava conversando com vocês, né? Eu estudo o livro todo, não no caso de Salmos, né? Que foi 150. Mas Provérbios, eu estudei Provérbios todos os capítulos para daí começar a gravar, porque eu precisava casar os episódios entre si, né? Então isso não é do dia pra noite. E assim, aquilo que nós estávamos conversando, né? Provérbios, ele queira ou não, ele vai se repetindo. Repete muito, aham. E aí? E aí? Para não ficar, né? Ficar repetitivo. Será que eu já ouvi esse... Parece que é repetido esse episódio. Parece que eu já ouvi esse episódio, né? Aham. O que eu fazia? Qual que foi a sua estratégia? No de Provérbios, eu estudei com Bíblia de estudo. Eu pego as minhas Bíblias de estudo, coloco todas assim em cima da mesa. A casa fica uma bagunça, porque daí não basta eu usar o escritório, eu uso a mesa da sala. Você vai estendendo. Eu vou estendendo, entendeu? O Renato fala que eu empresto alguns espaços da casa pra ele. Então eu vou deixando, e eu deixo tudo por cima mesmo, porque, gente, se eu for ficar todo dia monta, desmonta, não, vai ficar lá por cima mesmo. E aí, no de Provérbios, que foi o meu primeiro... Gente, assim, eu comecei gravando no microfoninho que vem no celular. Falei, vou começar assim mesmo, né? Vou esperar comprar um microfone, é nada. Celular aqui. Aprendi a mexer em um programa que é o que eu uso até hoje, porque eu comecei, assim... Eu gostei muito dele, que é o Audacity. Ele é gratuito e ele é um dos melhores, realmente. E eu falei, vou aprender a mexer nesse trem aqui, vamos gravar com o celular mesmo. Depois de 1 ano, comprei um microfone de mesa, né? Uau, que legal. Depois de 5 anos do Falei com Amor, eu terminei meu estúdio agora. Então, eu gravava do jeito que dava, com o instrumento que eu tinha. Com o que tinha em mãos. Com o que eu tinha. E assim, para eu começar a ganhar dinheiro com o Falei com Amor, foram 3 anos de conteúdo 100% gratuitos. Porque o meu intuito não é ganhar dinheiro. Eventualmente, assim, o que eu faço, eu não tem diferença do que eu ofereço, que é pago, para o que eu ofereço, que é gratuito. Não tem diferença. Você só entrega que eu entrego tudo. com a mesma qualidade. Só que, por exemplo, um clube do livro me exige muito. E exige muito estruturalmente. Então, eu preciso ser ajudada também. E eu deixo isso muito claro, gente. Tudo que é arrecadado aqui tem um destino. Esse softbox não apareceu aqui do além. Esse microfone, essa poltrona que tá aqui. Então, tudo eu vou girando dentro do Falei com Amor. Mas justamente porque é gostoso você ouvir um podcast de boa qualidade Com certeza. audiovisual, né? E me perdi. Olha só, a gente tá assim, né? Dando voltas e voltas e voltas. Que daí você estava explicando, né? Como que foi Como que eu para gravo. não... E para não ficar Não repetitivo. Tornar bater. repetitivo. Caderninho. Caderninho de ideias. Então, lá, Provérbios 1, vou falar sobre tal coisa. Provérbios 2, cheguei no Provérbios 5. Poxa, tá falando de sabedoria também. Então, vou voltar lá no 1 para ver se tinha mais alguma coisa. Não, então aqui eu vou procurar outro versículo com as bíblias de estudos. Uma outra ênfase dentro do próprio capítulo. E aí, em Salmos, foi desafio. Porque não tinha condição de eu estudar 150 salmos para pensar em gravar. Então, eu fui estudando ao longo do estudo. Só que daí, assim, como eu já tinha 20 gravados, aí o 21, bateu o tema com aquele outro. Então, vamos procurar outro tema. E vamos que vamos. E aí, eu lembro, eu tava conversando isso com vocês. Quando eu lancei o desafio de Salmos, 150 dias seguidos, cara, isso ajuda tantas pessoas, porque daí, elas, assim, muitas pessoas não começam a estudar a Bíblia porque não tem acompanhamento, não sabe como estudar. Sim. E aí, o fato de eu falar assim, não, eu vou estar com você vai ouvir um episódio, ele vai te guiar para você estudar. Então, assim, isso estimula muito a pessoa, é muito legal. E eu falei, gente, 150 dias, são 5 meses. A gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter gripe, a gente vai ficar mal, a gente vai ter dias e dias. E eu também, e eu lembro que eu peguei uma gripe, mas pensa na gripe. Monumental. Assim, aquelas que... Te derruba, né? E gravando aqui, ó, rouca e avisando, gente, hoje minha voz tá fraca, tô rouca, mas a gente assumiu esse compromisso e a gente tá junto. E vamos, é a vida. Gabi, faz aí pra mim. Porque assim... nós saímos viajar para São Paulo na madrugada, não, meia-noite, né? De sábado para domingo. E eu falei, chegando em Londrina, eu falei assim, amor, você quer colocar um podcast? Eu falei, põe da Gabi, né? Põe aí no Falei o Amor, né? E daí tava Provérbios. Provérbios foi o primeiro. Não, nós fomos assim juntos, eu e você, amiga, os Patrícia 670 aqui, Eu quilômetros. tentando cochilar, escutando a Gabi falar lá no fundo. Mas dá uma palhinha aí de como você começa o podcast e como você finaliza. Como que eu finalizo? Eu sempre... Nossa, e é legal, porque assim, foi o de Provérbios. E eu gostei tanto, e as pessoas gostaram, que já foi Provérbios, Marcos, Efésios. O de Marcos é lindo. Cara, e olha só como é legal o planejamento, né? O de Marcos, ele termina ali com a morte e ressurreição de Cristo. E termina falando, ide.
e de pregai, né? E aqui que eu fiz, são 16 capítulos, eu quero que o 16º caia no domingo de Páscoa. Então, a gente estudou pré-Páscoa, legal. o último episódio falando sobre a Páscoa e caiu no domingo de Páscoa. Foi muito lindo esse Que estudo. demais. Foi muito É legal. o próximo que eu vou ouvir. Nossa, e eu desenvolvi algumas apostilas também, sabe? Com referências bíblicas e tudo mais. Então, foi bem jóia. Então, teve Efésios, Marcos, Provérbios, João, Colossenses, Salmos. Tá tudo lá no podcast. Se a pessoa pegar pra maratonar, ela tem mais de um episódio por dia pra ouvir. E eu digo assim, ó, que eu até comentei isso com você, né? A sensação que eu tive ouvindo é que realmente você estava falando com amor, falando para uma pessoa que você quer muito bem e aí você quer trazer aquilo da melhor maneira possível. Então, assim, era visível o invisível. Tipo, eu não estava vendo você falar, mas eu estava sentindo você falando. E assim, gente, 31 episódios de Provérbios, 150 de Salmos. E aí eu ouvi você falando agora que fez 3 anos de conteúdo gratuito. Gente, sabe o que é você fazer 3 anos de conteúdo gratuito? Porque hoje as pessoas fazem meia dúzia de lives e já Elas acham querem que ganhar dinheiro. já Quer querem monetizar. remunerar com isso e tudo mais. E se frustram quando as coisas não acontecem. Só que, aonde está a diferença de tudo, na minha visão, né? É o propósito pelo qual você está É o que te fazendo move, isso. né? Então, tá, a razão pela qual eu vou parar parte do meu tempo e vou gravar um conteúdo é para quê mesmo? O que te move? Porque você é professor universitário, então você já tem a sua remuneração, você trabalha em torno disso. E o tempo que você tem, que poderia fazer qualquer outra coisa, você ainda desenvolve algo que exige planejamento, exige controle, exige disposição, exige o tempo, recursos. Então, quando eu digo para você, gente, que empreender não é só sobre você, talvez, poxa, eu vou colocar essa sementinha aqui, amanhã já é uma árvore, e daqui a pouco eu estou investindo na bolsa. Existe um processo. Eu conto. Né? Eu conto, você conta. Existe um processo. Então, eu acredito que se você continuar com essa resiliência, com essa constância, é bem provável. Eu ia te perguntar isso, inclusive, né? Quando você olha para os próximos 5 anos, como é que você imagina, eu falei com amor, e como é que você imagina a Gabi? Quem ela será? Nossa, é uma pergunta profunda essa, né? E olha só que legal, o Taylor, ele me perguntou como que eu começo, né? Eu sempre começo assim, oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor, eu sou a Gabi Saltier, e eu conto alguma coisinha sobre mim. E é legal porque, assim, quem me acompanhou, tem gente que tá me ouvindo desde Provérbios, mas tem gente que vai chegando no meio do caminho. Depois eles vão voltando. Mas a gente vai crescendo junto, assim. É muito legal porque hoje, quando eu olho pros números, parece que eles nunca estão aumentando. Só que eu tenho uma comunidade, assim, tão fiel, mas tão fiel, que tem seguidor que me manda mensagem há tanto tempo que eu já sei da história daquela pessoa e eu criei sabe? Ou seja, você lê mesmo, você cuida, você Não, pastoreia. Gente, sou eu que respondo, sou eu que edito, sou eu que gravo. É você, né? Sou eu mesmo, sabe? E eu Agência Gabi Saltier. Minha equipe. E no final eu sempre falo, fiquem com Deus e um beijo da Gabi, Ah, né? eu amo, né? E sabe o que é legal? Porque uma vez eu comecei um episódio, eu falei, vou dar uma brincadinha, né? Pra ver se eles notam. Eu comecei assim, boa noite, pessoal. Aqui é a Gabriele. Comecei totalmente diferente. E aí eu falei assim, tô brincando. Oi, gente, né? Eu sou a Gabi. E um monte de gente veio me mandar assim, nossa, você começou o episódio, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Porque começou diferente do que sempre começa. Então, são pessoas que sempre estão ali, né? E o podcast já tem mais de 700 mil plays hoje, né? Que legal. Uau. E aí eu fico pensando, foram 700 mil vezes que alguém apertou a tela e deu play em um episódio. E ela ouviu sobre Jesus. Isso é muito grandioso. Porque nem na minha vida de professor eu daria aula para 700 mil pessoas. Sabe? 700 mil pessoas ouviriam eu falando. É muita gente. É um alcance muito grande. Então, eu penso assim que... C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que existem algumas coisas, alguns serviços que a gente presta que deveriam ser prestados ainda que não remunerados. Então, assim, o Falei com Amor é um serviço que eu preciso prestar ainda que eu não ganhe R$1. Imagine R$1 por view. Já pensou?
Seria lindo, né? Já pensou? Eu ia estar gravando nas Maldivas. É a diferença. Eu ia comprar um ar-condicionado. Mas eu digo assim, eu falei com o Amor, ele tem o intuito de levar as pessoas até Jesus, e isso eu vou fazer ganhando R$1 ou não, entendeu? Uhum. Só que como... Pensa, se eu gasto muito tempo produzindo conteúdo. Se eu gastasse esse tempo que eu produzo conteúdo dando aula, eu ganharia mais dinheiro, certo? E aí, o que começou a surgir em mim? A necessidade de... Eu preciso de um microfone. Eu preciso de... Eu lembro que eu tava com um computador, que judiação. Eu ia abrir 2 abas junto, o bichinho. Aí o Renato falou, não dá mais. O Renato falou, não tá dando mais. Então, assim, eu preciso de uma máquina, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de um celular bom. Hoje eu não tenho a câmera, né? Pra mim não compensa ter a câmera, compensa o celular. Porque como o meu forte ainda é rede social e não a gravação de vídeo, ainda que eu tenha o YouTube forte ali também, o celular é o que compensa. Então, assim, dá conta. Se você olhar aqui, galera, É tudo nós celular. estamos com os três iPhones. Tudo celular. E vai bem, né? Nossa, super, não precisa mais que isso, né? Não pro tipo de conteúdo que eu produzo. Então, assim, começou a surgir a necessidade de, eu tô investindo bastante tempo, inclusive tô investindo dinheiro para melhorar isso daqui. Então, vamos se ajudar? Tudo que eu faço hoje, e na verdade o que é pago no Falei com Amor é o Clube do Livro. E aí a ideia é um clube mais restrito. Eu dou atenção para as 130, 140 pessoas que estão ali. Tem grupo no WhatsApp, tem sorteio do livro do mês, né? E tem aulas semanais, aulas de 1 hora semanais, né? Então, é um conteúdo muito profundo. E como eu gasto muito tempo fazendo muito material, então ele tem assinatura. Perfeito. Fora isso, se a pessoa não quiser comprar não entrar pro Clube do Livro, tá tudo certo, ela vai ter acesso a tanto conteúdo que eu tenho produzido e distribuído ali gratuitamente, os estudos no podcast, sabe? A pessoa não precisa de Eu lembro nada. do Telegram também. Eu lembro E que aí? na pandemia você Tava começou bem a colocar forte, o pessoal no Telegram. Quantas pessoas estavam assim, estudando com você pelo Telegram? Você tem ideia? O Telegram chegou a bater 14 mil pessoas na Estudando época. a Bíblia. Porque o ano bíblico, eu lancei uns cardzinhos, assim, de leitura anual. E é muito legal, porque hoje eu vejo que é muito comum perfis cristãos lançando, né? Mas foi uma coisinha que eu comecei lá atrás e eu vejo que as pessoas foram se inspirando, foram lançando, foi disseminando, né? E na época eu lembro que tinha 14 mil pessoas no Telegram. Só que o Telegram meio que faleceu, assim. Por quê? Eu usava lá muito para envio de arquivo. Porque o Instagram é péssimo para não envia arquivo, só se enviar individualmente. Só que daí agora eu tenho o site do Falei com Amor. Então eu consigo postar as coisas no site. Você vai entrar aqui, você quer baixar um cronograma, você quer baixar uma cartela de desenhos para colar na sua Bíblia, agora tem o site, né? Então hoje tá enterrado lá o Telegram. Mas na época, assim, que era um canal de comunicação, e hoje tem os canais do Instagram também, né? Tinha muita gente lendo ao mesmo tempo e estudando ao mesmo tempo também. Ou seja, né, Gabi? Não tem desculpa para quem realmente quer fazer algo. Não. Porque dá para fazer com o que tem, no momento que tem, com a ferramenta que tem. Então, assim, hoje, se você pudesse dizer para os jovens, hein, poxa, até esse final de semana foi bem marcante para a gente, foi bem... Sem palavras esse final de semana. E aí a gente viu, assim, como é iminente essa mensagem, né? De dizer para as pessoas, olha, existe esperança, né? Jesus vai voltar. Então, com quanta paixão a gente está fazendo isso, né? Porque a gente está vivendo como se não tivesse amanhã, praticamente. Tipo, eu vou viver uma eternidade, então vou fazer tudo que eu quiser. Vou cuidar dos meus prazeres imediatos, das coisas que eu quero alcançar, fazer. Mas, e esse senso de missão, de urgência? Porque olha quantas pessoas nascem e morrem por dia. E essas que morreram, todas elas tiveram a oportunidade de saber quem é Jesus, o que ele fez, que ele vai voltar, que existe uma maneira de vencer o pecado, a tentação. Então, eu sinto assim, que mais do que nunca, um jovem cristão hoje, ele precisa se posicionar de alguma forma. Seja na rede social, seja pessoalmente, sabe? Seja com a família. Encontrar uma maneira de dizer, olha, eu faço parte de um movimento que anuncia boas novas. São boas notícias que podem mudar
a vida das pessoas, transformar. Eu não sei, eu só fico imaginando se um dia você chega lá no céu e tem a grata surpresa de encontrar pessoas que você nunca imaginou, Nunca imaginei. mas que vão te conhecer e vão te falar: Eu me emociono. nossa, Gabi, sabe aquele episódio? Né? Foi o que mudou. Foi o que mudou. Agora eu pergunto para você, né? Você tem celular, você tem internet. O que é que você está fazendo com isso? Né? O que nós estamos fazendo com as ferramentas que nós temos hoje? Nós temos voz, nós temos... E eu penso que a internet fez muito isso, de democratizar espaços. Hoje você só não faz se você realmente não quiser. Né? É uma negação, ou seja, você está negando a oportunidade que você tem e os recursos que você tem em termos de fala, de escuta, de tempo, de ferramentas. Então, olha só, eu uso até esse momento, Taylor, para realmente, sabe, provocar você com esse pensamento de que talvez se você fizesse uma coisa, A única uma coisa, né, poderia impactar aí a vida de pessoas que você nem imagina. E por falar em impactar, você tem alguma história ao longo de todo isso aí, de toda essa história linda que você está construindo aí há 5 anos, marcante das pessoas que estão te acompanhando? De alguém que te contou algo? Porque, pelo que eu entendi, você é muito próxima das pessoas que estão junto contigo nessa jornada, nessa caminhada, né? Eu tenho. Conta assim, pra nós. Nos anos de ano bíblico, né? Muitas pessoas, até hoje, na verdade, elas entram no site e imprimem. E elas falam assim: Gabi, foi com esse, porque teve um cronograma que eu lancei que era muito diferente. Que ao invés de seguir Gênesis e Apocalipse, pegava 7 dias da semana e cada dia da semana você lia um tipo, uma categoria de livro. Então, hoje é evangelho, amanhã é profético, amanhã é poético, amanhã é carta de Paulina, né? Com isso, a pessoa que se enrosca ali, quem sabe, na genealogia, ela não fica parada, porque, beleza, hoje é genealogia, tenho dificuldade, mas li. Amanhã já é evangelho. Então, várias pessoas que chegaram e falaram assim: Gabi, eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia uma vez na minha vida e eu acabei de terminar. E aí manda a foto da Bíblia com as cartinhas todas dado um check, assim, sabe? E de pessoas que chegaram e falaram: Gabi, eu tava na mornidão e eu decidi pelo batismo. Uau. Depois de ouvir um episódio, sabe? Você falou a respeito, né, de irmos pro céu e de conhecer pessoas lá. Eu sempre falo em alguns episódios assim: gente, já fica combinado que se a gente não se conhecer aqui, a gente se conhece no céu. Ai, que Né? lindo. Eu falei, já combinei com Deus de uma mesa bem grande para caber todo mundo. E no livro Liturgia do Ordinário, inclusive, fala isso, né? Do banquete que nós vamos ceiar com as outras pessoas. Mas hoje, assim, para te contar de algo pontual, vou falar de mim mesma. Ali no Clube de Leitura, já foram 5 edições, porque são clubes trimestrais. Então, vai mudando de tema e os livros têm a mesma temática. E aí, em um dos primeiros, né? Que foi sobre C.S. Lewis, o primeiro, inclusive, entrou ali o grupo de pessoas, enfim. Aí no segundo, sempre tem aquelas que repetem, terceiro, quarto, quinto. E aí, acho que lá pelo terceiro, comecei a conversar mais com 4 amigas. Assim, 4 que até então eram só conhecidas, seguidoras, né? Começamos a conversar entre nós, assim, eu percebia que elas eram super constantes. E aí, já chamei para conversar fora do nosso grupo ali, conversar, assim, uma conversa mais pessoal. Até Mais que um dia intimista, mais né? íntimo, né? Pra conhecer melhor da pessoa. E aí, teve uma vez que eu falei assim pra elas, né? Mandei meu número pessoal, coisa que eu não faço, né? Porque, assim, são muitas pessoas, não tem como, né? E aí, eu mandei meu número pessoal e falei assim: ó, se você tiver vontade um dia... Só que daí, eu não sabia que elas também conversavam entre elas. E surgiu um grupo no WhatsApp, que é o Prosa e Leitura. E eu digo assim, da experiência, porque foram 4 mulheres, assim, que foram presentes de Deus. Inclusive, conheci pessoalmente uma já em Joinville, e aí as outras 2, uma veio de São Paulo, a outra veio do Nordeste. A gente se encontrou tudo em São Paulo para se conhecer. Que legal. E eu vejo, assim, que foram pessoas que Deus colocou ali no caminho, porque elas não deixam a minha peteca cair. Porque, assim... eu digo hoje que, graças a Deus, não tem hater naquele Falei com Amor. Só que de vez em quando tem uma pessoa que tá ali com o humor um pouquinho mais... Ácido. Ela tá meio num dia ruinzinho e ela, por exemplo, ela veio reclamar no WhatsApp ali do nosso grupo, né?
Aí vai eu, respira, conta até falei com amor, com amor. E essas meninas, elas vêm como base, assim, sabe? Não deixa a peteca cair. Elas estão em todos os projetos juntos, elas estão ali realmente, sabe, pastoreando. Enquanto eu pastoreio os outros, elas me pastoreiam, né? A Josi, a Lili, a Camila e a Súlia. Que uma delas entrou no dia que a gente estava na nossa escola sabatina online, Elas entram né? em todas. Se eu falar assim, tô Elas fazendo são um as podcast ao lindas, vivo, adorei 2 horas da elas. manhã, elas vão. Então, a gente vai lá te apoiar. Nem que seja pra mandar um oi, sabe? Então, assim, isso foi muito importante pra mim, porque, assim, é desafiador, sabe? Todos os dias você tá lá, postando, produzindo conteúdo, e isso consome bastante da nossa energia, né? E porque, assim, eu preciso do meu relacionamento com Deus antes de me relacionar, antes de expor esse relacionamento com Deus e incentivar as outras pessoas. Então, assim, se hoje eu tô postando no Falei com Amor, você pode ter certeza que antes eu já estudei sobre o que eu tô falando ali. Então, não é que eu apareço no Falei com Amor sem ter esse conteúdo, essa consciência, né? Então, assim, cansa também. Então, é importante ter essas pessoas ali que estão acompanhando muito de perto o que eu produzo e não estão deixando a peteca, sabe? Então, não. Às vezes eu falo, gente, hoje Como aqueles que seguraram o braço de Moisés, né? Exatamente. Então, elas ficam ali me ajudando muito, assim. Acho que elas nem têm ideia do quanto. Mas eu sempre falo pra elas aí, aniversário de uma, já vou mandar livro, já mando alguma coisa, a gente se conhece pessoalmente. Foi bem incrível, assim. Que demais. São os presentes que a gente recebe quando você entra nessa jornada de transformação, né? De você contribuir para a transformação do outro. E eu digo que hoje é como nós temos nos embaixadores, né? A gente fez 150 e poucos embaixadores, mas tem um grupinho que eles estão sempre ali, sabe? E eu digo que são amizades eternas, porque... Nossa, a gente tem um perrengue de Campuri, se eu chamar a pessoa, eu tenho certeza que ela vai estar lá, ela vai fazer, ela vai dar conta e vai ficar como eu faria, ou até melhor. Então, e aí, ontem mesmo eu conversei com uma que está passando uma dificuldade e tal, e ela sabendo como é minha rotina, ainda assim, ó, eu sei do seu tempo, eu vou ser rápida, mas está acontecendo isso que você me diz, né? E eu também rápido falei... sim, estou cheia de compromissos, mas não poderia deixar de te falar isso, né? Então, mas são pessoas que Deus coloca no nosso caminho justamente porque em momentos ruins elas estavam ali falando, gente, não desiste, vamos lá, né? O que vocês estão fazendo é muito precioso, né? Vamos continuar, vamos fazer. Então, para quem principalmente produz conteúdo, que tem que estar abastecido para abastecer, né? Nem sempre os dias são bons, existem dias ruins, mas neles, Deus ainda nos presenteia com pessoas que nos tratam como Ele nos trataria. Então, assim, Taylor, eu vou dizer, eu ficaria aqui a noite toda conversando. Mas eu tenho certeza, Gabi, que talvez a tua presença aqui, né, nesse podcast, nessa iniciativa que a gente está tendo aqui, essa é uma iniciativa não remunerada, ninguém está nos pagando para fazer isso também. Mas a gente sentiu no coração que deveria partilhar não só a nossa história, mas a história de pessoas que estão próximas de nós, que tiveram tantos momentos de superação, de desafios, e que hoje podem estar aqui compartilhando também algo que aconteceu com elas e que geraram uma transformação não só nelas mesmas, mas também nas pessoas as quais elas conseguiram alcançar, atingir e tudo mais. E assim, a gente sempre gosta de pedir isso, né? O que você deixaria, né? Se você pudesse olhar nos olhos dessa multidão de jovens que a gente não sabe que vai assistir isso ainda, o que você poderia dizer para eles, né? Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. O que você diria? Eu diria, assim, que o momento é agora, porque a gente fica querendo a perfeição para voltar para Cristo. Mas, na verdade, é justamente os nossos fardos e a nossa imperfeição que nos qualifica para voltar para Ele. Então, nós precisamos dele justamente por sermos as pessoas que nós somos. Uau. E nós podemos ir até ele justamente pela pessoa que ele é, por quem ele é. Então, igual você mencionou, né? Às vezes a gente precisa colocar ali sobre essa missão maior que a gente tem. Mas existem pessoas que nunca vão compartilhar isso, mas que elas precisam que alguém compartilhe com elas, né? E hoje a gente tem tanto recurso, a gente tem tempo para fazer as coisas, é que a gente não escolheu fazer as coisas certas ainda, né?
Então, assim, como que você lê tanto? Eu deixo de mexer no celular, eu deixo de ver TV. Ah, mas você consegue ler a Bíblia todo dia? Aham. Só que eu deixo de fazer alguma coisa, porque isso aqui é mais importante. Então, eu diria para ir até Jesus. Como você está, porque a transformação, ela virá depois. É inevitável que a gente não mude, né? É impossível não mudar quando estarmos na presença de Jesus. Mas eu diria para não deixar para depois. Porque, ainda que pareça que a gente está esperando há muitos anos a Cristo, a nossa espera ela vai durar apenas a nossa vida, né? Uma vida. É uma vida, é muito breve, né? E essa vida, se vivida de uma forma preocupada com o caráter eterno, é para lá que a gente vai. E aí a nossa vida passa a ter mais significado ainda. Então, para a gente realmente se colocar de joelhos aos pés da cruz e se entregar para Deus de verdade, sabendo que a base do nosso relacionamento com Ele é a palavra dele, se dedicando a isso. Uau, e olha só, né? Às vezes a gente assiste um filme de romance e aquelas falas lindas, né? Dizendo, olha, eu quero viver a minha vida inteira com você, né? E quando você falou, eu me lembrei, poxa, se eu tiver que viver uma vida em espera, mas de obediência, para desfrutar de toda uma eternidade, vai valer muito a pena. Vale. É pouco Né? tempo. É pouco tempo. Preparado, pensando assim na eternidade e no propósito maior. E às vezes as pessoas falam, não tenho tempo aqui, sabe? Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu fico pensando, mas você tem vontade de passar a eternidade com Cristo? Tenho. Mas aí você não consegue passar 30 minutos com Ele? E de tanto que você leu a Bíblia, estudou a Bíblia, como que foi a motivação para fazer essa Bíblia? Ai, essa é a Bíblia do meu coração. E eu sempre falei assim, eu Mostra tô pra fazendo eles. uma Bíblia do meu coração pro coração de vocês. Essa daqui é a capa outono e tem a capa lírios, que é a capa vinho, né? Tem um lírio aqui na frente. E eu tinha comprado aquela Bíblia de anotações, só que era de anotações. E assim, depois de 2 anos, eu lembro que o gerente editorial da Thomas entrou em contato comigo. Falou assim, eu queria saber de você, né? Como que estão as Bíblias aí do mercado? A gente queria lançar uma Bíblia legal de anotações. E eu lembro que eu conversei com ele. Eu falei, parecia uma especialista falando assim. Desliguei a chamada, fui contar pro meu marido. Aí ele falou assim, mas por que você não propõe para ele uma Bíblia do Falei com Amor, então? Já que você tem a ideia da Bíblia perfeita, né? Deu, puxa, rapaz... Por que você não falou isso antes para mim, né? Ele é um bom mentor, né, seu Ele marido? viu? Ele Ele é. ele Olha é a na dele, ele é importância. quietinho, mas ele tem os... Sim, Olha a importância de um mentor, hein? sempre. E aí eu falei, verdade. Fui com a cara e com a coragem. Eu fiz olha só, e Deus é muito incrível, porque eu fiz uma apresentação de PowerPoint. Eu falei, não, eu vou com tudo, vou pra cima. Falei, eu vou jogar lá em cima. Que Eu vou na pressão, se né? atender pelo menos metade, ainda fica bom. E aí eu fiz uma apresentação de PowerPoint com a Bíblia dos Sonhos. Coloquei paleta que eu queria, que tipo de página, inspirações. Tirei foto de milhares de livros que eu tinha lá em casa, assim. Eu quero essa parte aqui, ó, inspirada em alguns livros. Fui mandando. Quero canto arredondado, quero 2 fitilhos, eu quero... Mandei mensagem. Eu queria uma reunião com você. Aí, só que assim, pelo fato de eu já era embaixadora, eu tinha esse contato, né? Eu tinha o WhatsApp, por exemplo, né? Não é como se Do fosse nada. fácil, né? Assim. E aí ele falou, vamos fazer uma reunião. Apresentei tudo, daí ele terminou e falou assim, nossa, eu gostei, eu acho que eu vou cancelar aquela uma, e daí e a gente vai lançar a sua. Então, fechou. Aí foi 1 ano de conversa, 1 ano produzindo, porque daí ela não é impressa aqui no Brasil, né? Ah, ela não é impressa no Não, ela é Brasil? impressa na China ou em Portugal, acho que é China, tá? Só que daí, até o fato de ter tido a guerra na Ucrânia afetou a disponibilidade de papel, então o tempo, sabe? Então, assim, coisinha por coisinha a gente decidiu. Detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. Então, que cor que vai ser a folha guarda aqui, né? Aí, vai ser esse magenta ou esse magenta? Aí ficava 1 semana com os 2 magentas, assim, e agora vai ser esse, vai ser esse. E aí, a gente desenvolveu o produto, assim, do zero. Lógico que a tradução é NVI, então, os autores da NVI entram como autores, né? Eu entro como coautoria, porque o design aqui foi tudo pitaco meu. E isso é muito legal, porque daí eu pensei assim... Primeiro que Bible Journaling o termo é patenteado da Thomas. Então, não existe outra Bíblia Bible Journaling, ainda que
vem assim, Bíblia para desenho. Ah, então é para Bible Journaling. Tá, mas não pode o termo. Não pode Esse usar. termo aqui é nosso. Aham. Isso é muito legal, né? E aí, eu falei, vai ser uma Bíblia específica. Então, ela não tem pautas, né? Porque se você quiser desenhar em tudo isso aqui, fica lindo. Se você quiser escrever, vai ficar maravilhoso, né? Então, é a Bíblia do coração mesmo, assim. Uau. E eu gostei demais que ela contou. Conta pra eles da questão Vou das até encontrar um páginas, desenho aqui que eu fiz. da cor. Da que você... cor, foi tudo, assim. Porque assim, ela foi falando pra mim, eu falei, cara, não tinha prestado atenção nisso, A né? cor é marfim, a cor das páginas, Mas por né? que é marfim? Porque é mais confortável aos olhos, Olha porque diminui só. o contraste. Quando você lê aqui o branco no preto, né? Tá tudo bem, eu consigo ler, mas vai ler um texto bíblico que a letra é mais fina, isso é desconfortável. A fonte dela é uma fonte diferente, é uma fonte é que muito foi gostosa de desenvolvida pela Thomas Nelson Brasil, é a fonte Leitura Perfeita. É uma fonte que é mais arredondada que a fonte normal de Bíblia. Aham. Inclusive, essa fonte ganhou prêmios como melhor fonte para a Bíblia. Nossa, é demais. E é legal porque essa fonte, ela só funciona no papel da Bíblia. Se você fizer um livro com a mesma fonte, não fica bom. Olha que lindo! Aqui, ó. Ó, já é collab de cor novo? Com as Eram sem com os cores? velhinhos É com os ainda. velhos. Nossa, ficou Sim. lindo! Eu tô ansiosa pra desenhar Pra com os usar novos. Com as sem cores. Sim. Mas é uma Ficou parte de lindo. Isaías, quando você atravessar as águas e quando você passar pelo fogo. Lindo. Então, assim, o papel é marfim, cantos arredondados, né? Ela é toda sofisticada. A cor, né? É, o interior com duas cores, que é o dourado e o preto, né? Acinzentado, assim, também. O que a gente fez também foi aumentar o espaçamento das linhas, ó. Pode ver que ele tem maior espaçamento. verdade. Deixa mais legível, né? Assim, quanto que vai ter de espaço aqui no interior e no exterior? Tudo isso foi, assim, medido milimetricamente e pensado, assim, pro público final mesmo. Ah, mas eu não gosto de desenhar. Não, mas você vai gostar dessa Bíblia. Com certeza. Pode pegar, você confia. Ela é linda mesmo, né? É demais. Isso é empreendedorismo, gente. Olha, na Isso é raça. empreendedorismo. Na raça. E eu falo, olha como Deus é incrível, né? A gente começa comprando uma Bíblia de anotações e a gente termina publicando. Publicando, né? Olha como Deus é... E quando vai sair seu livro, Gabi? Você tem esse plano de escrever sua história? Tantas pessoas me perguntaram isso, sabe? Hoje eu não me vejo como uma escritora de histórias, não de histórias de ficção, né? Não me vejo assim, porque eu nunca fui de escrever histórias de ficção, né? Mas não sei, um Quando devocional... você vai escrever? Exatamente. É eu te isso vejo que eu muito penso. como escritor de devocional. Vamos pensar. Vocês- Tem uma páginazinha escrita? Não tenho. Mas se Deus mandar escrever, a gente escreve. Olha, para escrever e começar, Não, né? Para escrever e coçar é só começar. só começar. Ano passado nos pediram um capítulo em coautoria, a gente Aham. foi escrever. Quando a gente viu, eu tinha escrito um livro. Mas Aí vocês falam pra- pouco. O Taylor fala tão pouco. O Taylor não fala Eu tô quase quietinha nada. aqui hoje, gente. E foi interessante, porque quando a gente viu, a gente tinha um conteúdo para escrever todo um livro. É. Aí teve que escolher um recorte parte. para colocar nesse E foi capítulo. tão difícil. Escolheu o recorte. Escolher um Meu recorte. pai, e a questão da quantidade de caracteres. A Eu falei, gente, contagem. não vai dar, vou ter que. Cortar. cortar Tira essa isso. palavra aqui, mas Eu justo falei, essa Patrícia, palavra. vamos escrever um livro. É inspiração. Gabi, olha, eu quero dizer que para mim, pelo menos, foi muito satisfatório estar com você aqui pessoalmente, falando dessas coisas. Eu acredito que a gente teria assunto aqui para a noite toda, inteira. Fácil. Mas eu penso que você aí foi o maior beneficiado, porque você viu que quando realmente você inicia algo, e eu gosto muito daquele verso, né? Quando você coloca os seus planos diante do Senhor, eles acontecem. Uhum. Talvez não da forma que você queria, do tamanho que você pensou, mas você pode ser surpreendido. Você não foi surpreendida? Eu não tinha pensado tão grande. Eu não tinha pensado tão grande. Jamais, assim. De verdade, eu comecei com uma forma despretensiosa. Se eu fiz o podcast, não foi assim com o objetivo de, nossa, eu vou alcançar 700 mil pessoas. Não, eu comecei, vamos lá, vamos que vamos. Me inscrevi para ser embaixadora. Alguém tem que ser escolhido. Então, assim, sempre foram passos arriscados ali de fé. Que na confiança De de se fé Deus em abrir fé. a porta, é para eu entrar. Foi assim que eu combinei com ele. Será que tá na hora de eu me tornar uma professora universitária? Abra a porta se eu puder entrar, senão nem abre. Abriu, então é aqui que eu tenho que estar. E Obediência. essa é a né? obediência, gente. E essa sabe? semana a Gabi vai estar na TV Novo Tempo, né, Gabi? Vou, Aí, ó, só que Deus eu acho que abriu o episódio vai... mais essa- Aham.
Lá pra frente, Lá pra né? frente, mas eu fui pro Novo Tempo ano passado, fui pro Hope Hour, né? Então já fui convidada pra alguns lugares muito legais por causa do Falei com Amor. legal. Aqui, já vou pôr no currículo do Falei com Amor. No Pode Ir. Pode ir, né? Pode ir. Pode ir. Gente, ficou muito legal esse nome. Pode ir. Sim. Pode ir. É porque Muito todas legal. as vezes que a gente ficou nesse vale da decisão, né? Eu imagino que você passou por isso, né? Naquele dia que você sentou e falou, será que eu começo uma coisa dessa? Será que se eu começar e trabalhar com isso aqui, as pessoas vão dizer o quê? Vão pensar como? E se me criticarem? E se falarem que eu sou blogueirinha? E se disserem que eu tô querendo me aproveitar da minha religião? Então, e a gente toda vez, Gabi, toda vez que a gente foi para um novo desafio, a gente teve que colocar diante de Deus e sentir quando Ele mandava, olha, pode ir Pode. que Pode ir. eu tô Pode com ir. vocês. Pode ir que eu tô com vocês. A gente nunca teve sozinho, né? Então, essa mensagem que a gente quer deixar aqui para você, olha, você pode ir, porque você nunca vai estar sozinho. Você pode ir, você pode vir. Que vamos de receber. É isso aí. Mas muito legal, Gabi. Olha, e como forma de agradecimento, eu gostaria dos nossos patrocinadores, porque o Pode Ir é o podcast da Ipromove, né, Patrícia? Sim. E nós temos um presente da Ipromove para Viram que eu você. vendi Promove. Você está linda. Gente, eu postei essa camiseta, as pessoas falaram, loucura. Ela é linda demais. E falaram, meu Deus, que camiseta crente linda. Eu falei, ela é linda mesmo. E é cheirosa. Olha que eu acho que vai dar um conjunto legal com o que eu trouxe para vocês. Você Ai. quer ver? Ai, Eu será, Taylor? Será que ela vai Então, gostar? vê. Eu quero. Fiquei na dúvida agora. Tem uma mensagenzinha aqui. Gabi, posso ler? Deve. Gabi, gratidão por esse tempo com a gente. Amamos você, Paty Teiro. Também É amo verdade. vocês. Amo a família de vocês. Vocês sabem, né? A Lorena, minha maior fã. Eu amo essa menina. Gente, eu tô muito chique. Nossa, isso aqui no inverno. A gente nem lançou ainda, é Não super lançamos spoiler. Mas eu posso ainda. mostrar? Não, Pode. pode mostrar. A gente já ama dar spoiler. Lindo. Meu, olha isso. É o casadinho. Perfeito, obrigada. Curtiu? Lindo, 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 lindo. Show. Muito lindo. E é o seguinte: você acha que é só a Gabi que ganha presente? Não, você também vai ganhar um presente. Vai ou não vai? Vai ou não vai, Patrícia? Sim, com certeza você vai. Se você não esteve aqui ainda contando a sua história, mas você está aí do outro lado, Assistindo, nos dando a Assistindo. honra de estar assistindo esse episódio fantástico, juntamente com a Gabi do Falei com Amor. e deseja um dia vestir essas mensagens aqui, você pode entrar no site da Ipromove e usar um cupom de desconto exclusivo para quem está aqui assistindo nosso podcast. E esse cupom é nada mais, nada menos do que o Pod 10. Você vai ter Ó, 10% Pod de 10. desconto. Em Arrasaram. todo o site. Então é para você um presente nosso, porque assim não é só o convidado que ganha presente, tá, gente? Vocês que estão assistindo também ganharão esse presente para todo o site, né? Pega Sim, essa, com olha aqui. certeza. Não, isso aqui é lindo É demais. linda, não, é né? lindo. É lindo mesmo, assim. Muito lindo. Então, Patrícia, aonde as pessoas podem encontrar a Gabi do Falei É com isso aí, Amor Gabi. nas redes A sociais? gente queria que você deixasse assim, ó, para quem não te conhece ainda, para quem de repente quer começar uma jornada junto com você, como é que a pessoa faz? Como é que te encontra? Conta aí pra gente. No Instagram eu tô todos os dias. Falei Uhum. com amor. @falei com amor. Falei com Amor. Falei Entrou? com amor. Entrou, tô lá. Aham. Todo dia eu pingo alguma coisinha ali, né? Mas lá no faleicomamor.com.br tem todo o meu trabalho. Então, se você que quer saber legal. como comprar a Bíblia, tem a aba da Bíblia. Como participar dos clubes de leitura, tem ali os clubes de leitura. Tem o podcast, tem lá também o link mandando você. E é legal porque tem uma aba que se chama Estudos. Aham. E aí, dentro dos estudos, tem todos os estudos que já tiveram. Nossa, tem uma série de Israel e Palestina que eu convidei 2 professores de história que foi muito show. Então, Que você legal. consegue entrar no site e clicar e ir lá pro primeiro episódio de Salmos, primeiro episódio. E aí, Olha se que você demais. quiser ouvir o podcast, eu Falei com Amor no podcast também. No YouTube, eu Falei com Amor também. Mas, gente, É mas que simples, demais, falei com amor. simples. Então, ó, não tem como você errar. @Falei com Amor. Em qualquer lugar. Falei com Amor. Podcast, no Falei com podcast. E qual podcast que eles entram? No Spotify. Spotify, Falei com Amor.
E assim, se você entrar no YouTube, o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever, curtir, comentar, curtir, compartilhar. ativar o sininho. Sabe por quê? Porque, gente, o Algoritmo. algoritmo, ele é maroto. Ele precisa entender que Ele o vídeo é precisa importante pra entender. você. É. E aí eu digo pra você, você vai ser um canal de bênção. Para analisar. Quando você curte, quando você compartilha, quando você ativa o sininho, você fala para ele, fala assim, olha, isso aqui é relevante para mim, vai ser relevante para outras pessoas. Ou seja, você vai estar pregando o evangelho pura e simplesmente quando você toca nesse sininho. Vamos supor que você nunca tenha a oportunidade, talvez, de gravar um conteúdo ou de abrir uma live, mas se você compartilha esse conteúdo com alguém, olha a luz que você se torna, né, na vida dessa pessoa. Exatamente. Taylor, eu tô muito feliz. Eu também, Patrícia. Eu também Encerrei tô. meu dia com chave de ouro. Eu espero que vocês tenham gostado e que, principalmente, além de gostar, você tenha tirado vários insights para você aplicar na sua vida e, principalmente, ter essa coragem, ter essa atitude, né, de levar essa mensagem adiante. Custe o que custar, mesmo que você não ganhe nada. Mas olha só, imagina você chegar no céu e encontrar uma multidão sem fim, todas elas impactadas porque um dia você falou com amor. Olha só. Amém, amém. Sensacional. Amém. Por isso. Gabi, Gratidão, Gabi. Obrigada, gente. que Deus abençoe muito Amém. você, seu ministério. E você sabe que você tem amigos aqui. Conte com a gente Eu sei. sempre. Pode deixar, e vocês comigo também. E para você que está em casa, um beijo do nosso coração para o seu coração. Que Deus abençoe você. E siga a gente lá nas redes sociais, no nosso YouTube também. A gente vai ter o prazer de ter você juntinho com a gente. Vai ser muito legal. Fiquem Beijo. com Deus. Até a próxima, E um beijo gente. da Gabi. E um beijo da Gabi. Tchau, galera. Tchau, tchau.